sou o professor Robson e hoje o objetivo da nossa conversa é fazer um vídeo de apresentação sobre o que a gente pode definir como o fenômeno população em situação de rua, tá? 2 avisos. Primeiro, eu estou fazendo adaptação com lentes, então muito possivelmente meu olho começa a lacrimejar no meio do vídeo e eu não vou fazer edição para isso, né? Então não estranhe. Segundo, meus gatos estão no apartamento e talvez eles peçam para entrar ou vocês ouçam miados, enfim, normal, tá? Enfim, acho que é isso então. Vamos começar? Essa apresentação ela objetiva um diálogo com as alunas da iniciação científica, mas também serve para os alunos do serviço social que têm um interesse em ouvir um pouco sobre o fenômeno população em situação de rua, sobre o porquê de pesquisar isso e também um pouquinho sobre a minha experiência de trabalho com elas, mas principalmente pensando o atual projeto de pesquisa desenvolvido na UFPR Litoral por mim e por mais algumas alunas na iniciação científica, né, que é a pesquisa O Direito à Moradia e a População em Situação de Rua na Região Litorânea do Paraná, Direito à Moradia, os Serviços e Políticas Sociais de Atendimento. E aí a gente então vai abordar nesse vídeo a população em situação de rua enquanto um fenômeno da sociedade capitalista. Tá, vamos então fazer uma breve apresentação do projeto, né? O presente projeto de pesquisa ele se debruça sobre um tema importante para o serviço social enquanto profissão, para as políticas sociais que lidam diretamente com essa expressão da questão social e os efeitos deletérios do que podemos considerar como processos distintos em sua constituição e concomitantes nos efeitos deletérios que ocasionam na tessitura da sociedade contemporânea. E a gente pode aí identificar enquanto alguns dos elementos que vão adensar e vão contribuir para a complexificação desse fenômeno e seu aumento, inclusive, a financiarização do direito à moradia e a especulação imobiliária nos centros urbanos. Somado a isso, a gente tem agora o fenômeno, né, da crise sanitária em virtude da pandemia da Covid-19. No momento em que esse projeto de pesquisa foi submetido, se eu não me engano foi em setembro de 2020, setembro de 2019, a Covid não existia essa pandemia. Então esse projeto de pesquisa ele não se debruçava ainda sobre esse tema, mas nós sabemos, né, que o fenômeno população em situação de rua ele vai se adensar, se complexificar e aumentar exponencialmente em virtude da crise sanitária e econômica que vai se desenrolar e que tem se desenrolado desde a declaração do quadro de pandemia pela OMS. Pois bem, esse projeto de pesquisa ele interroga 3 temas centrais para a compreensão do que poderíamos considerar como uma cartografia dos processos de rualização da vida. O primeiro é a população em situação de rua como expressão da questão social e segmento da classe trabalhadora, que, considerada desde o léxico das políticas sociais e no interior da literatura especializada, ciências sociais, antropologia, serviço social e psicologia, vão considerá-la como uma população, né? E que, em virtude disso, né, dessa materialização extrema de uma questão, de uma expressão da questão social, se vê cada vez mais submetida a um processo extremado de pauperização. Aí o outro, a questão do direito à moradia na forma como constitui-se historicamente, desde a Constituição de 88 até o início da segunda década dos anos 2000, sua presença e desenvolvimento na região do litoral paranaense. E, por fim, a forma como essa mesma população possui espaços e sujeitos específicos de referência para a reprodução de sua existência. No caso, o litoral do Paraná, os serviços de atendimento destinados a esses e os indivíduos envolvidos com essa população. O que é interessante pensar a partir disso, né? Eu vou deixar aqui um link de uma live que o CA, de Serviço Social da UFPR, fomentou sobre a população em situação de rua, conversando aí com a profissional assistente social Juliana, comigo e com o representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua da região metropolitana de Curitiba, o Leonildo. E o Leonildo ele vai colocar um ponto muito importante, que é, olha, não dá para a academia ficar nos tratando o tempo todo como um objeto de pesquisa, em que eles coletam dados e depois vão embora e não nos dão nenhum retorno. Eu acho que esse é um dos elementos centrais dessa pesquisa. A gente não está partindo, como eu já disse em algumas ocasiões, do fenômeno população de rua em si, mas a gente está pensando as políticas e os serviços de atendimento a elas na região do litoral paranaense, ao mesmo tempo em que a gente também está atento ao que a gente pode considerar aí enquanto o direito à moradia, né? Que se a gente entende que a população em situação de rua tem enquanto uma das principais demandas o direito à moradia, a gente precisa também estar se debruçando sobre essa temática, que passa também pelo direito à cidade, por exemplo. As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, com as crises cíclicas do capital, reestruturação produtiva e flexibilização dos direitos,
contribuíram para a ampliação de uma superpopulação relativa, ou exército industrial de reserva, que é composta ainda pelo aprofundamento das desigualdades sociais e pobreza. No centro dessas determinações comparecem o direito à moradia e o mundo do trabalho, como elementos nodais para o desvelamento da produção e reprodução da população de rua no interior do modo de produção capitalista. Dessa forma, é possível reconhecer que há uma relação indissociável entre a expansão do capital e o processo de formação de uma superpopulação relativa, que, recusada pelo mundo produtivo e espoliada pelo processo de financiarização do direito à moradia e especulação imobiliária nos centros urbanos, passa a deter na rua o espaço privilegiado para a reprodução de sua existência. Então, o que a gente tem que tirar disso? Né? Primeiro, a reestruturação produtiva que vai ocorrer aí em meados da década de 70, e o David Harvey vai desenvolver bastante essa discussão no texto dele, A Condição Pós-Moderna, vai impactar diretamente nos processos de trabalho e na busca pela mão de obra cada vez mais qualificada e técnica. Ao mesmo tempo, a gente tem aí um desmonte do que a gente pode falar de sistemas de proteção social. Vamos pensar aí, por exemplo, no neoliberalismo, enquanto um dos exemplos mais tenazes e claros, da maneira como foi se destituindo os modelos de proteção social e enfraquecendo as políticas públicas e sociais. Somado a esse processo, então, a gente tem o que a gente pode chamar de crise no mundo do trabalho. E o Ricardo Antunes ele vai desenvolver diversos estudos, diversos textos sobre esse tema. E qual que é o efeito direto disso? A partir do momento em que você não tem inserção no mundo produtivo, ou seja, um elemento central para a constituição da classe trabalhadora é a possibilidade de poder vender sua força de trabalho em troca de um salário, o que a gente vai ver então é um conjunto de sujeitos que não vão conseguir se inserir nesse processo produtivo. Mas falar isso dessa maneira é simplório e não está reconhecendo a complexidade desse fenômeno. Por quê? Independente do sujeito conseguir ou não vender sua força de trabalho, isso não significa que ele vai conseguir manter a manutenção de um espaço para ele. O que a gente tem que ter claro? A moradia ela é um ponto de valorização do capital. Engels, no texto O Direito à Moradia, está lá em cima, sobre a questão da moradia. Engels já desenvolveu essa análise sobre as condições concretas da classe trabalhadora na Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial na Inglaterra. E o que isso vai nos apontando? Que, olha, a gente não pode dizer simplesmente que basta estar inserido no mundo produtivo que a gente vai conseguir a manutenção desses espaços. Não necessariamente. Fazendo as contas, considerando aí um salário mínimo e fazendo um levantamento de quanto custa o aluguel de um quarto, eu não estou nem falando em apartamento, a gente vai perceber que basta, num centro urbano, por exemplo, que um trabalhador fique um mês sem renda para que ele se veja muito possivelmente sem alternativa de manutenção de um espaço próprio. Então isso é muito sério, isso é muito grave. E é por isso que é importante a gente discutir o fenômeno da população em situação de rua para além do mundo do trabalho, para além de uma concepção de exército industrial de reserva, porque o que nós temos hoje, pensando a financiarização do direito à moradia. E aí quem desenvolve essa discussão muito bem, na minha opinião, é a Raquel Ronick, no texto Guerra dos Lugares. Ao mesmo tempo também com a especulação imobiliária, o fato de que o espaço urbano ele está cada vez mais voltado para a valorização do capital e não para a constituição de formas mais salutares de organização de vida comunitária. Quando a gente considera esse quadro, a gente começa a entender também que, olha, esse fenômeno é mais complexo e ele exige um conjunto de políticas públicas e sociais para que se possa responder de maneira mais assertiva para ele. Tá? Então esse é um dos pontos que justificam o fato de que aqui, nesse projeto de pesquisa, o elemento central não é a população em situação de rua em si, mas o conjunto de políticas públicas e serviços que precisam se voltar a essa população, com centro no direito à moradia. Nesse primeiro momento, o foco de vocês é compreender o fenômeno. Depois, ano que vem, a gente começa a entrar no debate sobre o direito à moradia, tá bom? Esses trechos eu retirei tanto das normativas, quanto do texto da Silva, do Serviço Social, quanto também de artigos que eu escrevi, tá? Eu só não referenciei, mas estão todos aqui organizados. A população em situação de rua é definida através de múltiplas determinações e determinantes, que, na sociedade capitalista, compõem um fenômeno oriundo de diversos fatores,
que, alocado no quadro societário, constitui-se como uma expressão da questão social, materializada principalmente nos centros urbanos, e que suscita na população em geral reações majoritariamente preconceituosas. Pode-se afirmar ainda que varia de acordo com o território e aspectos geopolíticos onde se manifesta e resulta naturalizada quando percebida de forma descontextualizada dos processos macro-societários. Todo esse parágrafo está apresentando esse fenômeno vinculado principalmente ao modo de produção, né? E dizendo, olha, a gente tem que analisar a população em situação de rua a partir do quadro societário e do modo de produção, e não a partir de experiências fenomênicas ou individualistas. Eu gostaria só de fazer um adendo, né? No CT do Direito à Cidade, em que eu participo no CRES, já surgiu em uma ocasião o debate sobre a expressão desse fenômeno em cidades do interior, né? Antes, então, a gente só olhava para os centros urbanos, né, para pensar o fenômeno população em situação de rua, porque era onde esse fenômeno ele acabava se apresentando, né, de maneira mais agudizada. A gente está percebendo agora, em virtude principalmente da pandemia, é que o fenômeno população em situação de rua ele tem sido visto em cidades do interior. Cidades que até então não tinham nenhuma política ou serviço pensando a população em situação de rua e que agora precisam se organizar nesse sentido, né? Precisam providenciar respostas para esse quadro. Essa descontextualização do fenômeno população de rua, desses elementos macrosocietários, podem resultar em análises que se voltam a esse fenômeno, de maneira ensimesmada, como uma faceta fenomênica no modo de produção capitalista. No limite, poderia até mesmo ser classificada como uma mera experiência humana de recusa a certas requisições da vida em sociedade, apoiada sobre valores burgueses que sentam a vida normalizada por meio da relação que o sujeito detém com casa, emprego e família. Isso aqui é uma alfinetadazinha que a gente sempre tem que dar, né? Tanto na academia quanto no senso comum. Vamos, por exemplo, partir da academia. Então, a gente tem pesquisas e estudos que se voltam sobre a experiência, né, da pessoa em situação de rua, mas que não atrelam isso aos elementos ou fatores que resultam, que contribuem, né, para esse processo. E isso é problemático, porque a gente não pode naturalizar ou a gente não pode acreditar que isso é uma mera opção de vida, né? Que isso é um estilo de vida, alguém que decide romper com casa, família e trabalho. Olha, dentro da organização societária é essencial que alguém tenha um espaço específico para a manutenção dos seus cuidados de si. E uma das maiores provas disso são os documentos e normativas que vão partir da saúde, principalmente. Existe um documento do Ministério da Saúde, e se eu localizar o link eu vou colocar ele aqui, que vai apontar o quanto a população de rua ela adoece, em virtude da exposição dela às intempéries do tempo, à falta de água, à falta de comida, à privação do sono. Um dos principais elementos que leva a população de rua a adoecer fisicamente, psicologicamente, inclusive, é a privação do sono, né? São sujeitos que não conseguem dormir muitas vezes, que passam muitas vezes dias sem conseguir descansar, e isso vai ocasionando, vai acarretando aí um processo de adoecimento extremo. Então a gente tem que partir do seguinte suposto, olha, dentro dos centros urbanos não dá para naturalizar uma relação com esse espaço da cidade como se fosse natural ou uma opção viver na rua, porque isso é arriscado. Isso é se colocar em risco constante, certo? Então esse é um dos primeiros pontos, né? No âmbito da academia, de como que a gente pode ou deve recusar certas apreensões que naturalizam esse processo. Fazendo a crítica, inclusive, né? Crítica saudável, mas necessária. Outra coisa é quando a gente ouve uma primeira-dama, vamos supor, de uma grande metrópole, vamos supor, falando uma grande bobagem, né? E isso não precisa supor. Dizendo que, olha, na verdade é uma vida muito cômoda, a pessoa opta por isso. Não, né? A gente não pode partir de um tipo de discurso que vai moralizar essa experiência. É injusto, é anti-histórico e é completamente acrítico, né? E aí a gente precisa sempre responder a isso. Por sorte, o Movimento Nacional da População de Rua, junto com seus demais atores, eles sempre se articulam nesse sentido, assim, de não deixar passar esse tipo de afirmação infeliz e que é bastante preconceituosa, né? Então essas pessoas que partem desses valores burgueses, né, para dizer, olha, a pessoa ela se recusa a ter uma casa, a ter um emprego, a ter uma família, desconsidera completamente tanto esses fenômenos societários, dos quais a gente falou,
né, que vão partir aí reestruturação produtiva, especulação imobiliária, financiarização do direito à moradia, quanto também de elementos que partem da trajetória biográfica desses indivíduos, que envolvem aí a migração do campo para a cidade, desemprego, problemas de cunho familiar, que acabam ocasionando ou levando esse sujeito a ter na rua um espaço privilegiado de reprodução da sua existência, tá bom? Pois bem, então, sendo a população em situação de rua uma expressão da questão social produzida no interior da sociedade capitalista, não é possível analisá-la desconsiderando os marcos da sociedade burguesa e a forma como essa mesma sociedade produz pauperismo, miséria e exclusão social. Por isso, a população em situação de rua precisa ser discutida não apenas por via dos serviços e políticas de atendimento, mas também por via da luta pelo direito à moradia. E aí tem alguns tópicos que eu sempre gosto de trazer quando eu debato esse tema. Primeiro, a Política Nacional de Assistência Social e a forma como ela pensou e estruturou um conjunto de serviços que se voltavam ao atendimento à população de rua. O segundo é a compreensão que nós temos sobre essa população. Por fim, também a assistencialização e criminalização da população de rua. Isso aqui também parte um pouquinho da minha experiência como coordenador de um serviço de atendimento à população de rua, no caso a redução de danos enquanto uma estratégia de atendimento a essa população. E por fim, a experiência da redução de danos no Centro Pop, que daí é o relato específico em si. A Política Nacional de Assistência Social, ela faz parte do que a gente chama aí de tripé da Seguridade Social. O tripé da Seguridade Social, que é apresentado na Constituição Federal de 1988, ele é dividido em três áreas específicas: a saúde, a assistência social e a previdência. A saúde, ela é de caráter universal. A assistência social, ela é de todo aquele que dela precisar. E a Previdência Social, ela tem um caráter contributivo de seguro. No âmbito da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com a PINAS de 2004, no caso da Proteção Social Especial, a população em situação de rua serão priorizados os serviços que possibilitem a organização de um novo projeto de vida, visando criar condições para adquirirem referências na sociedade brasileira, enquanto sujeitos de direitos. Na resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, de 11 de novembro de 2009, a Tipificação Nacional de Serviços Assistenciais, se delimitam os serviços em âmbito nacional, dentre os quais os serviços destinados ao atendimento à população em situação de rua na proteção social especial, que é o serviço especializado em abordagem social, serviço especializado para pessoas em situação de rua, serviço de acolhimento institucional e serviço de acolhimento em república. No que se refere ao Centro Pop, que é um equipamento específico que é da Política Nacional de Assistência Social e que está alocado aí nos serviços de média complexidade, seus principais objetivos são possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial. Então o Centro Pop ele é um centro de difusão de atendimento para esses sujeitos. De lá a gente consegue encaminhar e entender por onde que esse sujeito vai precisar caminhar para conseguir ter suas demandas atendidas nos diferentes espaços. Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento. E esse é um ponto importante que sempre tem que ser lembrado. Quando eu trabalhava no Centro Pop, havia uma concepção equivocada por parte da gestão que dizia ou que acreditava que a função do Centro Pop era retirar as pessoas da rua. Veja bem, um serviço de uma política não vai conseguir dar conta disso, Não se trata de uma função fim retirar as pessoas da rua, e sim de ser um equipamento de referência a esses sujeitos. Nós não conseguimos retirar ninguém da rua à medida em que nós não estamos articulados ou não trabalhamos conjuntamente com a política nacional ou com políticas locais de habitação, tão menos com as políticas de trabalho e emprego. Então, acreditar que a gente vai conseguir, enquanto serviço, retirar alguém da rua é o que a gente pode chamar aí de um processo de assistencialização, um processo de hipostasiamento de uma política, como se uma política, sem considerar a interseccionalidade, pudesse fazer isso, certo? Então, isso era importante, a gente sempre precisava bater nessa tecla quando trabalhava, para que as pessoas não pensem que, agora com o Centro Pop aumentou a população de rua. Não, agora com o Centro Pop há um centro de referência para essa população, e essa população se reconhece e se reúne em torno desse equipamento e dos serviços que vão atendê-los. Enfim, diversos fatores que vão aparecendo aí. Outro, contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua. Um equipamento, um serviço que precisa proteger a população de rua, precisa assegurar que ela não tenha seus direitos violados. E por fim, promover ações para reinserção familiar e ou comunitária.
E esse era um ponto também bastante complicado, né? A gente tem que entender que a Política Nacional de Assistência Social tem como um dos seus eixos norteadores a família, né? A família enquanto primeira rede de proteção social aos sujeitos. E a gente sabe que na maior parte das ocasiões em que a pessoa se encontra em situação de rua é em virtude da fragilização dos vínculos familiares. E aí muitas vezes buscar a reinserção familiar era inviável. A gente precisava abordar o tema com os sujeitos atendidos, mas a gente não podia partir do suposto de que a reinserção na família resolveria alguma coisa, né? Então esse é um ponto importante para se ter claro, que embora a Política Nacional de Assistência Social ela tenha como referência central a família, nos seus diversos serviços, a gente não pode partir do suposto de que a gente vai reinserir esses sujeitos na sua família e que essa vai ser uma solução. E a reinserção comunitária, né, é na forma como o serviço ele vai dialogar, vai se comunicar com o seu entorno, né? Tanto na relação dos indivíduos com a cidade, quanto na relação da cidade com esses indivíduos. Então, por exemplo, quando o programa de abordagem social estava instalado no Centro Pop, a gente recebia muita denúncia de comerciante que queria que o sujeito em situação de rua fosse retirado da frente do comércio dele, por exemplo. E aí a abordagem social enquanto serviço se deslocava até o espaço, mas não retirava, né? Ia lá, conversava com o comerciante, explicava a situação, explicava como que o serviço estava organizado e conversava com o sujeito em situação de rua falando sobre o risco dele em estar naquele espaço e convidava ele a utilizar o equipamento, né, o Centro Pop. Era o que era possível fazer, né? O Centro Pop, ou o programa de abordagem social, ele não tem em função, fim, a remoção das pessoas da rua. Isso é inconstitucional. Minha pequena caneca de chá. A Política Nacional de Assistência Social, em sua definição da população de rua, sucintamente delimita as seguintes características. Então, a população de rua ela é compreendida como um grupo heterogêneo que detém ou que sofre de um quadro de pobreza extrema, possui vínculos familiares que se encontram fragilizados ou rompidos e ausência do que a gente pode considerar aí como moradia regular. A gente tem alguns probleminhas com esse tipo de conceituação, porque a população em situação de rua não é apenas o sujeito que vive na rua, né? Que tem como único espaço de reprodução da sua existência na rua. A gente tem que considerar no âmbito da população em situação de rua os sujeitos e grupos que fazem da rua ou que tem na rua o principal espaço de estratégia de sobrevivência. Então, por exemplo, a gente precisa considerar os vendedores ambulantes, os catadores de material reciclado, as pessoas que trabalham em estacionamento como flanelinhas, enfim. Porque esses sujeitos, quando detêm quanto espaço privilegiado para a sobrevivência à rua, eles também podem ser considerados pessoas em situação de rua, porque seus domicílios, eles são, na maior parte das vezes, moradias precárias, e eles estão o tempo todo na rua, né? Então, população em situação de rua é esse universo de sujeitos. E aí a gente precisa diferenciar sempre, né? Quem que está morando na rua e quem consegue, embora, né, tenha as principais estratégias de sobrevivência na rua, ainda tem um espaço, um domicílio onde consegue fazer os cuidados de si, né? Consegue descansar, por exemplo. E a Silva, que é uma autora do serviço social que vocês já foram orientadas a ler, ela vai trazer a seguinte definição sobre a população de rua. A compreensão sobre a população de rua requisita, né, para ser apreendida, considerar os seguintes elementos, né? Primeiro, é um fenômeno oriundo de múltiplas expressões da questão social, né? Então, a gente pode falar que a população em situação de rua ela materializa um conjunto de fenômenos, né, um conjunto de expressões da questão social. Outra questão, a gente precisa considerar os aspectos biográficos, né, no processo de atendimento. Então, a gente não pode partir de um entendimento que se trata de uma experiência homogênea, que toda pessoa em situação de rua, ela demonstra ou ela tem o mesmo quadro, tá? Outra questão que precisa ser considerada é a relação com os centros urbanos, né? Antes da pandemia, né, pelo menos enquanto eu trabalhava com população em situação de rua, esse era um fenômeno majoritariamente urbano. Mas a gente está vendo isso mudar, né, no interior ou nas cidades menores, em virtude também da crise sanitária da pandemia.
E aí a gente ainda não sabe como que isso vai se comportar ou como isso vai se organizar, pensando as políticas e os serviços de atendimento à população em situação de rua. A gente também tem que considerar características do território, sazonalidade e geopolítica. Então o que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente pensa no litoral do Paraná, a gente tem que entender que durante a temporada de férias, em virtude, né, do litoral, o fenômeno de população de rua ele tem uma explosão, ele tem um aumento significativo. Por quê? Porque dentre as estratégias, a população em situação de rua ela precisa migrar ou ela precisa estar nos espaços onde há movimento, porque ali se dão as principais oportunidades, né, de sobrevivência, com pequenos trabalhos, por exemplo. Então, quando a gente diz que precisa ser organizada a questão do território, da sazonalidade, da geopolítica, é exatamente isso. E aí o quanto esses territórios eles lidam com esse aspecto, né, da sazonalidade. Outra questão é o preconceito, né? A gente não pode achar que trabalhando com população de rua a gente vai trabalhar com uma população que tem na sua relação com a sociedade um ponto tranquilo. Pelo contrário, né? Você vai lidar com muito preconceito que a população de rua vai sofrer e ao mesmo tempo também com o preconceito que os próprios serviços, com as próprias políticas ou que os próprios técnicos que deveriam se debruçar para o atendimento dessa população vão expressar sobre essa. Um dos mais comuns, deixa eu pegar meu chá. Um dos mais comuns é a máxima, né, que a gente sempre ouvia das colegas quando trabalhava, que é a do banho. A pessoa ela falava com toda ternura sobre a população de rua, dizendo assim, o que eu queria mesmo era pegar esses meninos, essas meninas que estão na rua, dar um bom banho, né, e conseguir um emprego. Por mais que haja uma ternura, a gente sabe, né, que essa necessidade de dar um banho né, expressa um entendimento higienista, né, e simplista também sobre o fenômeno população de rua. E não foi uma nem duas vezes que eu ouvi isso, né? E o quanto a gente tem que ser cuidadoso, né? Outra coisa também que era muito comum entre os técnicos era o bom ar. O técnico que estava com o bom ar o tempo todo, assim que a pessoa saía da sala. É desastroso isso, é muito ofensivo. Até porque bom ar é uma coisa fedorenta, né? Vamos combinar. E também o entendimento de que esses sujeitos fazem escolhas, né? Eu ouvi isso mais de uma vez, né? Da pessoa tentando justificar a falta de opções no âmbito das políticas e dos serviços, dizendo, olha, o governo, o município não tem opções, mas a gente também tem que entender que essas pessoas fizeram escolhas e que agora estão pagando. E para além do preconceito, a gente tem também as situações que envolvem ações criminosas, né? Nós temos o que a gente pode chamar de esquadrões da morte, nós temos agressões físicas filmadas e amplamente compartilhadas em redes sociais, nós temos o envenenamento de marmitas, esse tipo de coisa. Quando você trabalha com população de rua, você percebe que de início você não é acolhido pelos sujeitos que você atende porque há muita desconfiança, e desconfiança com razão. Se você fosse agredido, ameaçado, se você fosse oferecer ou soubesse que alguém próximo a você sofreu uma tentativa de envenenamento, você ia tomar muito cuidado com as pessoas com quem você se aproximaria ou de quem você aceitaria ajuda. Então eu acho que quando a gente parte desse entendimento do preconceito enquanto algo muito amplo, que vai partir tanto da sociedade quanto do técnico, a gente consegue entender a complexidade do trabalho com essa população. E por fim, a naturalização do fenômeno também. Na verdade, naturalização do fenômeno passa por um tipo de discurso que vai dizer que esse é um fenômeno que sempre existiu, basta pensarmos no homem do saco. Todo bairro tinha um homem do saco, todo bairro tinha uma pessoa em profundo sofrimento psíquico que vivia na rua, ou então que isso é normal e que a gente tem que aceitar esse fenômeno. Sim. Veja, a gente precisa analisar o fenômeno população de rua a partir dos marcos da sociedade burguesa, porque é a sociedade onde a gente está inserido. Mas eu duvido que em outra ordem societária ou em outra proposta a gente não ia ou não poderia naturalizar isso, justamente por causa disso, porque o espaço da rua, o espaço urbano, ele é um espaço muito violento. Ele é um espaço de adoecimento e de risco constante. Então a gente não pode naturalizar esse fenômeno, ou achar que se trata de uma opção de vida, ou até mesmo romantizar. Aí a pessoa quer estar na rua. Olha, a questão é o seguinte, qual opção essa pessoa tem para não estar na rua?
né? Então sempre se coloque essa questão antes de qualquer coisa. Porque a partir do momento que você coloca essa questão na frente, antes de romantizar ou naturalizar, você entende, olha, muitas vezes as opções se dão por um conjunto de condicionalidades, né? Não há outros meios, não há outras opções, então por isso. E aí, por isso que é importante a gente não naturalizar o fenômeno população em situação de rua. Então a gente tem que considerar aí os aspectos macrosocietários, que nos indicam os determinantes que configuram essa população, e as determinações que comparecem através das trajetórias individuais. E aí a gente tem aqui, né, o que a gente pode chamar de assistencialização e criminalização da população de rua. Isso aqui é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo há alguns anos atrás, tá? Mas é interessante a gente dar uma lida para ver como que foi abordada essa situação. A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social disse nesta quarta-feira que uma praça construída na região da Luz deverá ser usada por viciados da Cracolândia. Enfim, né? Em entrevista à TV Folha, ela afirmou que a ideia é que o local tenha atividades culturais e esportivas para a população. Atualmente, os usuários se aglomeram na Alameda Dino Bueno, no que é conhecido como fluxo, muitas vezes fechando completamente a passagem pela via. Estamos fazendo uma praça e a ideia é ofertar para que essas pessoas fiquem em local adequado, isso é, redução de danos. A gente vai convidar o fluxo a ir para a praça. Segundo a secretária, a ideia é que não ocorra segregação de usuários de drogas do restante da população e que todos possam usar o espaço. A praça fica ao lado de onde antes funcionava a chamada Favelinha do Crack, removida há 2 semanas. Luciana diz estar preparada para críticas. A gente entende que o local da praça é a melhor opção possível. Espalhar não é benefício para a cidade. Com eles concentrados, a gente consegue trabalhar melhor. A secretária disse acreditar que é uma mudança combate ao uso de drogas e que o programa de redução de danos, em que se oferece trabalho ao dependente sem internação e com o controle do uso da droga, é o mais eficaz. O mundo está mudando a forma de enfrentar a droga. Durante muito tempo se entendeu que o combate ao tráfico e ao crime organizado era a solução para a questão da droga. Hoje, acho que ninguém mais acredita nisso. De fato, não funciona, disse. Luciana defende que a prova disso é o aumento da prisão de traficantes no decorrer dos anos. Melhorou alguma coisa? Não, as cenas de uso de crack só aumentaram nesse período. Ela afirma não ser contra a internação, mas que ela perde o sentido para muitos dos usuários da Cracolândia que não têm família. Se você pegar uma pessoa da Cracolândia e internar por 6 meses, pode ser que ela fique ótima, mas se ela não tem família, para onde ela vai depois? Ele vai voltar para a rua e vai voltar para o tráfico, afirmou. E aí a gente entra então na operação, né? Completa 2 semanas nesta quarta a operação iniciada pela prefeitura para impedir a montagem de barracas na área da Cracolândia. Segundo a administração, elas eram usadas por traficantes que vendiam entorpecentes ali. No primeiro dia, a operação provocou tumulto e confrontos entre os dependentes de drogas e policiais. Houve bombas de gás, barricadas de fogo, guerra de pedras e comerciantes correndo para fechar as portas. Ao menos 2 usuários e um PM ficaram feridos. Na semana passada, um grupo de usuários de crack voltou a entrar em confronto com a Guarda Civil Metropolitana. Os viciados jogaram pedras e paus nos guardas para impedir que eles continuassem a limpeza do local. A Guarda Civil Militar, então, de acordo com os comerciantes locais e moradores, revidou com bombas de efeito moral para dispersar os usuários. Em nota, a prefeitura nega que tenha havido qualquer tipo de disparo feito pela Guarda Civil Metropolitana. O confronto durou cerca de 20 minutos. Aí há algumas imagens da operação policial. Aí o fluxo, né, que o que ela quer dizer é justamente a passagem das pessoas, né, a maneira como elas se concentravam e muitas vezes impediam a passagem de transeuntes, né, enfim. O que eu quero trazer com isso, né? Por que essa notícia? Primeiro que essa notícia escrita pela Folha de São Paulo, ela vai fazer o que a gente pode chamar de uma associação imediatista da população em situação de rua à dependência química. E isso é bastante problemático, né? Porque se elege um aspecto central para a atuação com essa população. Então, por exemplo, as políticas públicas, o poder público, ao invés de pensar em estratégias que assegurem meios salutares de se ter uma casa, de se ter um espaço para se viver, a opção passa a ser o ataque a um aspecto dessa população em situação de rua que, na maneira como é apresentado, seria majoritário, que é a relação com o uso de substâncias psicoativas, né? Para além disso, você tem o quê? Uma estratégia que vai partir de um espaço que socialmente já está delimitado e que tem no seu interior a organização desses sujeitos, né, para a construção de uma praça que vai, enfim,
ocasionar uma mudança completa em tudo. Então você não tem uma proposta de alteração que considere a organização desses sujeitos, né? O que a gente tem que entender? Se esses sujeitos se aglutinam nesse território, é muito em virtude da possibilidade de ter um espaço de proteção. Quando o poder público chega ali e desmonta esse espaço de proteção, onde eles conseguiam dormir, onde eles conseguiam se alimentar, onde eles conseguiam cuidar de si, a gente tem justamente esse tipo de conflito, né, que é deflagrado aí pela ação da Guarda Civil Metropolitana. Quando a secretária da Assistência Social vai trazer ou vai discutir aí sobre a redução de danos, ela vai utilizar, né, de uma estratégia do âmbito da saúde, né, que é comprovadamente conhecida como uma estratégia salutar e positiva, né, no âmbito das suas práticas e condutas, quando bem realizada, para justificar um conjunto de ações que sim são autoritárias, né? Então você não tem aí o trabalho das secretarias de saúde e assistência social com assistentes sociais, psicólogos, técnicos, não. Você tem, sendo mencionado aí pelo menos na notícia, a Guarda Civil Metropolitana. E aí a gente tem essa, né, tendência, essa relação de associar o tráfico com a população de rua. E aí você vê que para a Luciana Temer, a secretária de assistência, é progressista você entender que a guerra às drogas não é produtiva para se pensar essa população, né? Que o problema está, ou que precisa ser atacado no âmbito do sujeito que consome, né? Então, na verdade, você tem aí também uma transição, uma mudança, né? A gente sabe que a guerra às drogas é um discurso falacioso, a gente sabe que o problema está justamente na forma como a mercadoria, né, droga, vamos chamar assim, é produzida, circula e consumida na nossa sociedade, mas acima de tudo a gente tem que entender que essa mesma substância ela é utilizada enquanto uma estratégia para estigmatização de segmentos inteiros, né? Então, por exemplo, você tem aí sempre a associação entre a população em situação de rua com os usuários de substâncias psicoativas, né? Então você tem a população de rua e o que eles vão chamar de zumbi do crack. Historicamente, isso foi uma estratégia muito utilizada. Então você associava os chineses ao consumo de ópio, você associava os mexicanos ao consumo de maconha, você associava os irlandeses ao consumo excessivo de cerveja, né? Só para usar alguns exemplos históricos. E no caso da população de rua, a gente vê isso na maneira como o crack vai aparecer enquanto a substância que organiza todo um conjunto de compreensões e entendimentos sobre essa população. E isso é muito problemático. Tá? Por quê? Porque daí a gente esquece que o problema central não é a relação ou o uso abusivo da substância psicoativa, mas a falta de uma moradia. A falta de uma renda que assegure um espaço salutar para viver. E aí as imagens da operação que eu já mostrei para vocês, né? Ó, essa imagem, né, do recolhimento dos itens, isso era um problema quando a gente trabalhava na prefeitura, porque tinha uma equipe paralela que fazia o recolhimento dos materiais, e a gente não tinha o que fazer. A gente tentava registrar BO, mas a gente registrava o BO contra o órgão da própria prefeitura, e aí, enfim, não se resolvia nada. Inclusive, levar uma pessoa em situação de rua para dentro de uma delegacia para registrar um BO é terrível. Assim, a forma como eles acabam sendo tratados. Na época não tinha a opção de fazer BO online. Isso não pode. Tá? Não pode a prefeitura ou órgãos, ou agentes públicos, enfim, ou cidadãos mesmo recolherem os pertences de quem está na rua, dessa maneira. Aí eu trago algumas reflexões, né, sobre o que a gente pode chamar de ilegalidade de bens e ilegalidade de direitos, né? Quem vai escrever isso é Michel Foucault no texto Vigiar e Punir. Com as novas formas de acumulação de capital, de relações de produção e de estatuto jurídico da propriedade, todas as práticas populares que se classificavam, seja numa forma silenciosa, cotidiana, tolerada, seja numa forma violenta, na ilegalidade dos direitos, são desviadas à força para a ilegalidade dos bens. O roubo tende a tornar-se a primeira das grandes escapatórias à ilegalidade, nesse movimento que vai de uma sociedade da apropriação jurídico-política a uma sociedade da apropriação dos meios e produtos de trabalho. Ou, para dizer as coisas de outra maneira, a economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão que corresponde a uma oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens.
de outro, a burguesia, então se reservará a ilegalidade dos direitos, a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis, de fazer funcionar todo um imenso setor da circulação econômica, por um jogo que se desenrola nas margens da legislação, margens previstas por seus silêncios ou liberadas por uma tolerância de fato. E essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários. Para as ilegalidades de bens, roubo, os tribunais ordinários e os castigos. Para as ilegalidades de direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares. Jurisdições especiais com transações, acomodações, multas atenuadas. A burguesia se reservou o campo fecundo da ilegalidade dos direitos. E, ao mesmo tempo em que essa separação se realiza, afirma-se a necessidade de uma vigilância constante, que se faça essencialmente sobre essa ilegalidade dos bens. Essa reflexão do Michel Foucault, que vai partir aí do que a gente pode marcar temporalmente como século XVII e XVIII, vai se vincular em muito à ascensão do que a gente pode chamar de produção da riqueza material. Então a burguesia ela vai percebendo que a riqueza material que é produzida pela classe trabalhadora, ela precisa ser protegida, porque eles estão em contato direto com essa riqueza material. E aí, nesse processo de proteção, você vai criar todo um conjunto de circuitos jurídicos e judiciários que vão assegurar a punição aos pobres, né? E essa punição aos pobres, ela avança com a história. E, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer as estratégias que a própria burguesia vai constituir, que asseguram a ela a não punição. Então, por exemplo, quando você vê a punição feita a um sujeito pobre, né, ou um sujeito da classe trabalhadora, quando comparado o mesmo crime, por exemplo, com alguém da burguesia, ou um crime semelhante, a gente percebe que há essa distinção muito específica na forma de se punir. Então, essa questão da ilegalidade de bens e ilegalidade dos direitos é exatamente isso. A ilegalidade de bens é aquela que é aplicada à classe trabalhadora, porque são os crimes que se voltam contra o que a gente pode chamar aí de propriedade privada, principalmente. Já a ilegalidade de direitos são essas que a burguesia vai deflagrar para assegurar o seu domínio, para assegurar os seus benefícios, os seus privilégios, e que quando ela é pega ou descoberta, ela vai de maneira muito atenuada responder com multas, com habeas corpus, com todo um conjunto de recursos que asseguram a ela a não punição. Tá? Então, isso é sempre um marco importante, eu sempre trago isso quando eu penso a população carcerária, quando eu penso a população de rua, por causa dos processos de criminalização dessas populações, na maneira como essa população é compreendida. Porque daí a gente passa a não acreditar que perante a lei somos todos iguais. A gente sabe que há circuitos e dispositivos muito específicos. E no caso de um território como o brasileiro, nós temos um elemento que agrava isso, que é o que a gente pode chamar aí de racismo estrutural. Tá? Eu já fiz um vídeo sobre racismo estrutural, eu vou deixar também um link caso vocês queiram assistir. Tá? Eu não vou entrar nessa seara agora, mas é sempre recomendável, né? A gente ler aí o Silvio de Almeida, entre outros autores que estão se debruçando agora sobre o racismo para entender como que isso vai se constituir. E aí a gente passa então a apontar, por exemplo, dois elementos que nos ajudam a entender o que é essa tal da assistencialização da população em situação de rua. Então a gente tem enquanto elementos centrais a habitação e a saúde, né? A habitação é a bandeira central da população em situação de rua, o direito a uma casa, e a saúde é o elemento factual do que a gente observa no processo de adoecimento desses sujeitos, né? Mas tudo isso é obliterado ou não se ofertam serviços e políticas que pensem isso e se tenta centralizar boa parte das ações no conjunto de serviços da Política Nacional de Assistência Social, por exemplo, como se ela pudesse resolver isso sozinha. E aí a questão central do debate. Quais seriam os efeitos desses dois processos, né? Tanto a criminalização quanto a assistencialização, exercida sobre a população de rua no âmbito dos serviços da PINAS e Saúde. PINAS é a Política Nacional de Assistência. E aí o que a gente pode responder sobre isso, né? Primeiro, a gente tem uma tendência à atomização desse indivíduo, né? Partindo da trajetória, da história dele e da maneira como ele vai se relacionar com o serviço, enquanto uma explicação e justificativa para a sua condição. Então você vê muitas vezes nesses espaços a produção de regras que visam a exclusão, né, desses sujeitos que são mais que são desviantes, que não aceitam ou não aderem às regras. Isso é só um exemplo, né? Então esse processo que vai ignorar a falta de habitação, que vai ignorar os processos que levam ao adoecimento, que inclusive tem no sofrimento psíquico, um dos elementos centrais também, a gente, quando não considera todo esse quadro, a gente tende a moralizar
a experiência desse sujeito em situação de rua por via da sua biografia e da sua conduta nos serviços, ao invés de ver o quadro geral. E esses processos, eles têm alguns efeitos muito específicos no âmbito do trabalho com essa população, né? A gente pode aí apontar, a partir de Munhoz, o que a gente chama de higienização, imediatismo e inclusão, né? Então, como que esses fenômenos, esses efeitos, aliás, vão se dar no interior desses processos, né? A higienização é isso, né? A tendência de acreditar que o serviço ele vai simplesmente ofertar um banho, um corte de cabelo, uma roupa nova, né? E que isso seria a função principal, né? O outro é o imediatismo, de acreditar que em 1, 2, 3 atendimentos se vai resolver uma situação de tamanha complexidade e que tem, no âmbito de outras políticas ou de uma interseccionalidade entre elas, o elemento central para sua superação. E por fim, a gente tem o que a gente chama aí de inclusão. Qual que é o problema da inclusão como pensada para a população de rua? É justamente isso. Então você vai tentar enviar esse sujeito de volta para sua família, você vai acreditar que a inclusão em emprego vai resolver o seu quadro, e aí a gente sabe que não necessariamente. A gente precisa pensar em outras estratégias. Não dá para acreditar que qualquer forma de inclusão se resolve, até porque esses sujeitos não estão necessariamente excluídos da sociedade. Eles estão incluídos, eles fazem parte de um conjunto de sujeitos sem renda, com a questão da financiarização e da especulação imobiliária, dentre diversos outros problemas, resultado aí do mundo do trabalho e da desvalorização tanto da renda quanto dos sistemas de proteção social. A gente vai entender então que, olha, não se trata de um binômio entre exclusão e inclusão, mas da maneira como essa sociedade se organiza, e que não é qualquer forma de inclusão que vai resolver isso. E aí eu trago assim uma reflexãozinha simples para vocês, né, que eu sempre utilizo quando eu discuto estratégias de intervenção profissional, né? A gente tem o que a gente pode chamar de métodos, né, que origina a palavra método, que vem da raiz grega meta, que significa para, e odos, que significa via, ou seja, o método então é uma via para. Metodologia, que é um substantivo, né, que traz o sufixo logia, raiz grega, né, que vai nos dizer sobre um tratado, um estudo, uma ciência, a logia, a palavra. Então se refere a um tipo de racionalidade que agrega elementos da realidade e aspectos teórico-metodológicos, técnico-interventivos e ético-político. Metodologia é a ciência do método. Então, o método é a via para e a metodologia é a ciência que organiza essa via para. E a gente tem o que a gente pode chamar de metodologismo, que é a hipertrofia desse substantivo. O sufixo ismo costuma formar substantivos que remetem a doutrinas, sistemas e movimentos. Se trata de uma derivação que degenera a ideia de metodologia, ao hipostasiar a ação. A intervenção é a mera instrumentalização da ação técnica, ou seja, a ação ensimesmada em preceitos e meios para legitimar os fins reconhecidos como esperados a um determinado serviço, né? Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Esse tipo de intervenção, apoiada na higienização, no imediatismo e na inclusão, ela, de certa maneira, constitui um tipo de metodologismo, porque ele não está vinculado a elementos centrais na reprodução dessa sociedade, né? Então, se a gente pensa em uma metodologia de trabalho com a população em situação de rua, a gente tem que pensar, em síntese, na forma como essa população, as políticas e serviços se estruturam no interior dessa sociedade, né? E não acreditando que a gente pode tratar individualmente, caso por caso. E aí um serviço de atendimento à população de rua, no âmbito do Pinas, não deve ansiar qualquer proposta que resulte em um metodologismo apoiado sobre elementos como a higienização, o imediatismo e a inclusão. O serviço deve ser encorajado em seu planejamento e execução ao desenvolvimento de uma metodologia para o atendimento. E aí a gente entra então na redução de danos, né? Em 1997 é promulgada a primeira lei de redução de danos no Brasil, elaborada pelo deputado estadual Paulo Teixeira. Em 2003, suas ações deixaram de ser exclusivas dos programas de DST e AIDS para serem também uma estratégia norteadora da política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, e da política de saúde mental. Posterior a isso, a portaria número 1028, de 1º de julho de 2005, reconheceu a RD como conjunto de ações da política de Estado no Brasil, e a vinculou de forma interministerial à política de assistência social, ou seja,
Tal portaria aproxima, por via do discurso legalista do Estado, a possibilidade de ações vinculadas à redução de danos serem implantadas e desenvolvidas na Política Nacional de Assistência Social, no âmbito do Centro-POP, já que em seu artigo 8º infere que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência ou para onde se reportem seus usuários. Esse era o argumento que nós utilizávamos enquanto equipe para o desenvolvimento de estratégias de redução de danos no âmbito do Centro-POP. Mas a gente nunca formalizou um projeto, até porque a secretaria ela era bastante conservadora no entendimento dela e a gente tinha muito receio de que se a gente elaborasse um projeto e formalizasse a estratégia, a gente poderia correr o risco de ser desmontado enquanto equipe. Então a gente fazia, mas a gente não escrevia sobre, a gente não formalizava. Então esse é um dos elementos norteadores da nossa ação com a população em situação de rua no Centro-POP. A redução de danos com suas raízes filosóficas, no pragmatismo e sua compatibilidade com uma abordagem de saúde pública, oferece uma alternativa para os modelos moral e de doença. Diferentemente dos proponentes do modelo moral, que veem o uso de droga como ruim ou ilegal e defendem a redução da oferta via proibição e punição, os defensores da redução de danos desviam a atenção do uso de drogas em si para as consequências ou para os efeitos do comportamento do adicto. A redução de danos aceita o fato concreto de que muitas pessoas usam drogas e apresentam outros comportamentos de alto risco, e que visões idealistas de uma sociedade livre de drogas não têm nenhuma chance de tornar-se realidade. Enquanto a abstinência está articulada com uma proposta de remissão do sintoma e da cura do doente, a proposta de reduzir danos possui como direção a produção de saúde considerada como produção de regras autônomas do cuidado de si. E esse é o elemento-chave. Quando alguém me pergunta o que é redução de danos, eu falo que a redução de danos é uma estratégia de produção de regras autônomas do cuidado de si. No caso da RD, a própria abstinência pode ser uma meta a ser alcançada, porém mesmo nesses casos trata-se de uma meta pactuada e não de uma regra imposta por uma instituição. As regras da RD, mesmo a abstinência, são imanentes à própria experiência e não se exercem de forma coercitiva enquanto regras transcendentais. O que ele quer dizer com isso? A redução de danos ela não vai exigir um sujeito normatizado e não vai produzir normas em torno dele. O que vai se produzir é um conjunto de regras autônomas do cuidado dele mesmo consigo, né? E o técnico ele é o sujeito que vai acompanhar isso, vai orientar, vai guiar esse processo, mas jamais definindo o que deve ou o que vai ser feito. Só eu tive que dar uma pausa agora porque a lente começou a incomodar. É que na verdade eu ainda não aprendi a ver qual é o lado certo da lente. Eu tenho que ver um vídeo que explica isso, que já me recomendaram. E assim que eu tiver um tempo eu vou fazer isso, porque do nada começa a doer muito assim, começa a coçar, enfim. Aí eu tive que dar uma parada, eu troquei a lente, enfim, acho que agora vai ficar melhor. Vamos voltar então aqui para a nossa apresentação. A gente estava falando então sobre redução de danos, né? Em sua execução na relação que fomenta entre técnico e usuário, a RD ela não vai requisitar para sua aplicação um sujeito normatizado e o objetivo da ação não será a busca de um sujeito normalizado. Acho que esse é o elemento central. Então a redução de danos ela não é uma ação que pensa o indivíduo enquanto um modelo, né? Ela vai pensar cada situação específica pensando a relação dele com a substância psicoativa, né? Por que eu estou trazendo bastante isso? Justamente por causa da maneira como certas políticas e serviços ou até a maneira como a mídia e a sociedade pensa a população em situação de rua. E sobre a experiência da redução de danos no Centro-POP, né? A RD, a redução de danos, encara certos comportamentos considerados irracíveis para a medicina como hábitos adquiridos, sem indicá-los como efeito de uma doença, crime ou imoralidade do sujeito. Suscitam o desenvolvimento de meios mais adaptáveis com ênfase no apoio social e nas adversidades, desde uma perspectiva integradora ao vincular o uso de spa também aos estilos de vida do usuário. E aí, sobre a redução de danos também, né? Primeiro, o plano individual de acompanhamento que vai orientar essa estratégia. Pragmatismo empático, né? O entendimento de que você tem que conhecer esse sujeito e deter algum tipo de vínculo com ele. Regramento sobre o uso, né? Você precisa no processo de atendimento então chegar a um entendimento sobre as formas ou a maneira como o uso vai ser realizado e também a partir de que forma você vai pensar estratégias para que esse uso ele seja menos deletério para esse sujeito. Orientações sobre spas também é importante. A gente sempre conversava bastante sobre eles, sobre as substâncias e os efeitos dela no organismo com eles, né?
Então a questão do crack, em muito a gente abordava o processo de desidratação do sujeito, a questão da maconha, sobre o efeito letárgico que ela causava e que muitas vezes acabava tornando eles mais suscetíveis aos riscos da rua em si, né? A migração no uso era uma outra estratégia, né, que a gente abordava, o que a gente utilizava no âmbito da redução de danos, que era conseguir mudar de drogas mais pesadas, mais densamente químicas, para mais naturais, né? Então a gente tinha uma espécie de percurso, até em virtude da falta de opções, que saía do crack, passava pela cannabis e culminava no café. É engraçado isso. Mas uma das ferramentas que eu utilizava quando eu conversava com técnicos de fora do serviço e eles falavam sobre a dificuldade, né, do uso das drogas, o problema, eu falava assim para eles, olha, quem trabalha com pessoas que têm uma relação abusiva com o uso de substâncias sabe que é muito difícil e que a migração no uso é uma estratégia. Então você começa com crack e você vai reduzindo a quantidade de pedras que você fuma no dia, substituindo por cannabis. Né? E essa substituição da cannabis ela vai também trabalhando a ansiedade em torno do que é chamado de fissura, né? Que é a necessidade de uso. E depois, quando já reduziu ou parou de utilizar o crack, está conseguindo se organizar um pouco melhor, o café. O café era uma droga, não deixa de ser uma substância psicoativa, já que age no sistema nervoso central, que ajudava esses sujeitos. Então a gente via uma melhoria em 1, 2 semanas, né, fazendo essa migração no uso, que inclusive ajudava eles a se organizarem internamente e externamente. Então essa era a migração no uso. E aí para os técnicos eu dizia o seguinte, olha, você quer entender o que é fissura? Fica um dia sem tomar teu cafezinho, de manhã ou no expediente. A gente utiliza diversas substâncias psicoativas, a diferença só, né, dentre essas e as que esses usuários usam é o corte que a sociedade faz entre as legais e as ilegais. O tempo do usuário, a recaída, aliás, era um outro componente central também, era o entendimento de que muitas vezes havia regressões, né, ou havia aí uma volta nesses passos, mas que não era aí um motivo para se desistir. No nosso caso, a recaída ocorria muito nos finais de semana. A gente pegava o Centro Pop, abria ele segunda-feira, e aí na segunda-feira mesmo a gente tinha os sujeitos, né, passaram o final de semana na rua, estavam super cansados, abatidos, aí começavam a usar o Centro Pop, né, conseguiam fazer essa redução no uso, iam melhorando, e aí no final de semana, na sexta-feira de noite, quando o serviço fechava, sábado e domingo era uma perdição, assim. A gente perdia todo o trabalho que tinha feito durante a semana por causa de 2 dias em que o centro não ficava aberto. Então, a gente tinha muito isso, né? A gente tinha o entendimento de que toda segunda-feira era pegar aquela pedra de novo e subir essa montanha com esses sujeitos que a gente atendia, né? O tempo do usuário também é importante, é entender que cada um se organiza e tem um tempo específico, então não dá para pensar numa padronização. Recusa por uma patologização ou moralização do usuário, isso é central para qualquer trabalho, né, com população de rua e qualquer outra população. Então não é encarar eles como um doente, não é encarar eles como sujeitos imorais, né, mas encarar eles como sujeitos que são protagonistas da sua história, ao mesmo tempo que nesse protagonismo isso não significa que eles são a chave ou a solução para toda a resolução, pelo contrário, né, a gente tem esse indivíduo inserido em uma sociedade específica. Então a gente sempre tinha essa forma de contrabalancear esses aspectos e também a compreensão do usufruto da SPA como uma relação que o usuário exerce, né? E aí isso era bem complicado assim, e não é muito bem resolvido, né? Mas qual que era o problema? Como a gente estava na política de assistência social, eu não queria usar termos como dependência química porque isso remetia a uma patologização. E a política de assistência social ela vai entender esse sujeito inserido na sociedade por meio das suas relações sociais. Então, o que a gente precisava, o que a gente preferia pensar? Né? A gente preferia pensar não como uma dependência química, porque a gente não está trabalhando ou não deveria trabalhar desde um referencial biomédico. A gente estava trabalhando desde um quadro social de entendimento. Então a gente preferia utilizar a ideia da relação abusiva. Né? Esse sujeito ele tem uma relação abusiva com o uso dessa substância. E aí a gente conseguia, a partir dessa concepção de relação,
intervir nela. Então você tem uma relação e você vai intervir ela de alguma maneira, fazendo com que esse usuário ele despeje essa energia, despeje esse engajamento no uso da substância para outros fatores no interior da casa, né, no centro POP, no interior do serviço, na migração do uso, em oficinas, em outros espaços de atendimento, e isso era bastante importante e ajudava a gente. Então, para recusar uma patologização, para não utilizar de referenciais biomédicos, a gente utilizava do entendimento de que a Política Nacional de Assistência Social pensa os indivíduos inseridos em relações sociais específicas, né? E que isso nos permitia pensar a relação com a substância psicoativa enquanto uma relação abusiva, né? Que exigia do técnico no processo de trabalho a partir da redução de danos uma intervenção sobre a relação e não sobre o indivíduo, né? Isso nos ajudava, mas não é ponto pacífico, né? A gente sabe que é problemático colocar dessa maneira, mas nos ajudou bastante na época. Então, sobre o que a gente falou aqui? A gente falou sobre a assistencialização do fenômeno da população de rua no âmbito da Política Nacional de Assistência, a gente falou sobre os processos de criminalização da pobreza em nossa sociedade, com ênfase na população de rua e suas estratégias de sobrevivência e reprodução de sua existência. A gente falou sobre a necessidade de uma proposta de metodologia de atendimento à população de rua que rompa com ações oriundas do metodologismo, organizada aí a partir da higienização, imediatismo e inclusão. A gente falou também da proposta de atendimento pautada pelos eixos norteadores da Política Nacional de Assistência, que detém na redução de danos uma estratégia viável para o atendimento, acompanhamento e encaminhamento dos sujeitos em situação de rua. E essa é a bibliografia, tá, do que foi utilizado nessa apresentação. Então, pessoal, sucintamente é isso. A ideia desse vídeo era fazer um panorama geral sobre a população de rua. A gente utilizou muito o referencial da Política Nacional de Assistência, que é uma das principais a pensar, né, esse fenômeno hoje na nossa sociedade. E a ideia então era fazer esse panorama geral, né? A gente já teve aí alguns vídeos no âmbito da IC, a gente falou sobre a pesquisa social, a gente falou sobre técnicas e ferramentas, e hoje a gente falou especificamente sobre o fenômeno população em situação de rua, né? Então a gente vai gradativamente desenvolvendo essa biblioteca de vídeos que vão ajudar vocês no processo de engajamento nos planos de trabalho individuais de cada um, tá bom? A gente vai ter uma reunião coletiva semana que vem. Essa reunião vai ser agendada esse final de semana mesmo. E aí a gente vai discutir o que vocês conseguiram desenvolver e fazer nesse período, ok? Espero que vocês tenham conseguido trabalhar, espero que vocês consigam assistir esse vídeo. E é isso. Um abraço e até!